Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de português de hoje. Na nossa aula de português, nós vamos fazer uma correção da tarefa que eu passei para vocês na aula passada e vamos falar hoje sobre as letras G e a letra J. Muito importante aprender sobre isso, porque temos muita confusão. É muito comum a gente se confundir na hora de escrever as letras G e a letra J, tá? É como a escrita do S e do Z que nós aprendemos há um tempo atrás. Basicamente, a melhor forma da gente aprender como escrever, se a gente vai ter que usar o G, se a gente vai ter que usar o J, acaba sendo aí a prática de leitura e a prática da escrita, tá? Nós vamos ver que assim, tem uma regrinha que vai nos ajudar, vai nos orientar, mas algumas palavras não vão atender essas regras. Então, é melhor a gente praticar a nossa escrita e a nossa leitura para poder escrever corretamente, tá certo? Vamos começar então com a correção da tarefa. A tarefa de vocês então foi as páginas 153 e 154, né? E dizia o seguinte: vocês tinham que escolher aqui em cada frase qual palavra completaria corretamente elas, tá? Então, quando ele fala andei de metrô pela cidade, andei de metrô pela primeira vez em São Paulo, olha a ênfase que a gente dá no O. Andei de metrô. Então, olha aqui, olha o acento circunflexo fazendo isso com o O. Porque senão, vira a palavra metro, ok? Então, metro é para medir, né, distâncias, medir comprimento. Metrô é o transporte, é o meio de transporte. Então, andei de metrô pela primeira vez em São Paulo. Aqui, onde está a passagem para embarcarmos? Olha como o A é mais forte. Se eu não colocar acento, vira esta. O E vai ficar mais forte, tá bom? Letra C. No mês de maio, viajei para o norte do Brasil. Se eu colocar acento no o vai ficar mais forte, vai ficar maiô. Maiô é a roupa de banho, né? Que a gente usa para nadar. Maio é o mês. Então, no mês de maio, viajei para o norte do Brasil. E na letra D, estou viajando para fora do país pela primeira vez. A letra I ficou mais forte. Se eu não colocar acento no país, ele vira pais, que são os nossos pais, né? Nossa mãe e nosso pai são os nossos pais, ok? Então, com acento é país, sem acento, pais. Então, ficou essa resposta aqui para vocês, tá? Na página 154, vocês tinham 4 frases e ele perguntava qual era a opção em que as palavras, né, tinham a pronúncia mais forte. Obviamente, vocês vão assinalar todas aquelas que são acentuadas, porque uma palavra, quando está acentuada, ela dá uma pronúncia mais forte, né? Quando a gente acentua, a gente dá uma entonação mais forte. Por exemplo, ó, ele deu um nó no barbante, né? Então, esse nó acentuado, eu li bem mais forte do que esse no não acentuado. Aqui também uma confusão que acontece bastante, ó. Nós nos vimos. Nós nos vimos ontem e nem conversamos. Tá certo? E aqui vocês tinham que acentuar a letra E quando necessário. Eu circulei, tá? Em quais frases vocês tinham que acentuar. Então, ó, ele é muito divertido, então essa letra E tem que ter acento. Comprei lápis e canetas novos, então não precisou de acento. Aquele professor é muito experiente, aqui acentua. Estou ansiosa e torcendo para que tudo dê certo, ó, estou ansiosa e torcendo, então esse não precisa. Viajei pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo nas últimas férias, não precisa. Aquela é a mala que eu uso todas as vezes que viajo, precisou de acento aqui. Tocantins é o destino de nossas próximas férias em família. E preciso terminar de arrumar minha mala e minha mochila, tá? Então, essas são antes de viajar, desculpa.
Então, essas são as frases que precisam ser acentuadas. Na frase A, C, F e G. As letras E aqui precisam ser acentuadas, tá bom? Coloca o acentinho. Bom, agora nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Vai ser lá na página 155. Nós temos aqui o de olho na escrita. Olha este bilhete, ó. Leia o bilhete a seguir. Mãe, o moço da agência, aí riscou aqui que ele tinha escrito com J e ele escreveu de novo, ó. Agência, com G, ligou e falou que a senhora já pode pagar a passagem, aqui ele escreveu errado de novo e corrigiu, na loja. Fui jogar bola e volto antes do jantar como combinado. Um beijo, João. Bom, o que ele tem aqui na letra A? Um bilhete estabelece uma comunicação direta entre duas pessoas. Utilize a legenda abaixo e circule no bilhete. Então, vocês vão precisar de 4 cores de lápis. Azul, vermelho, amarelo e verde. Pega o lápis azul e vocês vão ter que circular o vocativo, ou seja, com quem se fala no bilhete. Com quem o João está falando no bilhete? Ele está falando com a mãe dele. Então, mãe, vocês vão circular de azul, ok? A mensagem. A mensagem é todo o texto, tá? Então, desde o moço até como combinado. Desde o moço até como combinado, vocês vão circular de vermelho. Circular, não é para pintar, tá, pessoal? Faz um círculo em volta da mensagem. A despedida de amarelo. Então, de amarelo, vocês vão circular um beijo, que é a forma como ele se despede. E a assinatura, que é quem escreveu o bilhete, de verde. Então, de verde, vocês vão circular João, ok? Então, de novo, ó, azul, circula mãe. Aqui, vocês vão circular a mensagem de vermelho, a despedida de amarelo e a assinatura do bilhete de verde, tá? Lá na resposta que eu deixei disponível para vocês, eu coloquei da seguinte forma, ó. Eu coloquei aqui na frente o que é que vocês vão ter que circular, tá bom? Isso vai estar disponível para vocês consultarem. Vou deixar esse arquivo disponível. Ó, que recado urgente o menino tinha para a mãe? Qual é o recado urgente, então? Tá? O recado é que o moço da agência ligou e que ela já pode pagar as passagens na loja. Tá certo? Então, olha lá. O menino desejava avisar a mãe que as passagens já estavam disponíveis na loja para serem pagas. Então, as passagens já estavam disponíveis e que a mãe poderia passar na loja para pagá-las. Ok? Continuando, então, no exercício 2. Algumas palavras aparecem riscadas no bilhete. Que letras João confundiu ao escrever essas palavras? Olha lá no bilhete, ó. As letras J e G, né? Aqui ele escreveu com J, mas na verdade era com G. Aqui ele escreveu com J e era com G de novo, tá? Então, que letras João confundiu ao escrever essas palavras? As letras G e J, ok? Que outras palavras do bilhete são escritas com a letra G? Vamos lá no bilhete procurar, tá? Então, aqui, ó, agência, nós temos, ó, ligou e pagar. Nós temos essas duas outras palavras escritas com G. Então, a gente vai escrever aqui, ó, ligou e pagar. Por que João não teve dúvidas na hora de escrever essas palavras? Pessoal, é o seguinte, o que acontece? Deixa eu até colocar aqui para vocês. Quando a gente, né, aprende lá na alfabetização, o som da letra G, né? Então, a gente tem a letra G. Quando a gente vai formar sílabas, nós temos G, Go e Gu. Então, quando eu uso a letra G com A, O, U, eu tenho Ga, Go, Gu. E quando eu uso a letra G com E e com I, eu tenho G e o Gi. A letra J, eu formo sílabas da seguinte forma: Já, G, Gi, Jo, Ju, tá? Ou seja, quais são as vogais usadas com G e com J que vai confundir a gente? O E e o I.
Porque quando eu uso A ou U, a pronúncia é totalmente diferente, ó. G com A forma G e J com A forma já. Então, quando ele vai escrever pagar, ele não consegue confundir, porque pagar a gente escreve com G, é o som do G. Não é pajar. Se ele escrevesse com J, ele perceberia que está escrevendo errado, porque forma uma pronúncia diferente, tá? Então, por que João não teve dúvidas na hora de escrever essas palavras? Porque a pronúncia da letra J com A e O é diferente da pronúncia da letra G com essas vogais, tá? São pronúncias aí diferentes, tá certo? Bom, continuando aqui então. Opa, tchau, não quero mais você. Exercício 3. As palavras loja, jantar e beijo poderiam confundir João? Explique sua resposta. É a mesma coisa da letra C. Não pode confundir. Por quê? Se eu usasse G, ficaria loga. Se eu usasse G aqui, ficaria gantar. E aqui ficaria beigo, né? Então não tem como confundir, porque quando eu uso a letra J ou a letra G com as vogais A e O, fica diferente, né? Não vai ser a mesma coisa, tá certo? Então, não poderia confundir, né? Porque a pronúncia delas são diferentes. Então, olha só a regra. As letras J e G têm o mesmo som quando são usadas com as vogais E e I. Por isso, podem gerar confusão na hora de escrever. As regras para usar uma ou outra, muitas vezes, envolvem a origem das palavras, que nem sempre conhecemos. Uma das regras é a palavra relógio, que se escreve com G, assim como todas as palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, tá? Então, ó, as regras podem usar uma ou outra. Muitas vezes envolvem a origem das palavras. Então, toda palavra que tem origem com ágil, égio, ígio, ógio e úgio, vai usar G, porque a origem é G. Tá? A palavra foi escrita com G. Agora, na relojoaria, já relojoaria se escreve com J, uma vez que a mudança é obrigatória para conservar o som do J na palavra. O mesmo acontece com as palavras ferrugem e enferrujar, viagem, viajar, coragem, encorajar. Então, ó, o que acontece? O relógio escreve com G, mas relojoaria se escreve com J, porque senão ficaria relogoaria, né? Então, a hora que eu escrevo ferrugem, a hora que eu vou escrever enferrujar, eu preciso usar J, senão ficaria enferrugar, né? Então, para escrever uma palavra com G ou com J, eu tenho que ver a origem da palavra. Se é uma origem com G, eu vou escrever com G. Se é com J, eu vou escrever com J. Mas eu tenho que observar qual é a vogal que vai acompanhar. Porque aqui em viagem, não tem como eu escrever viagar, né? Com G também. Eu vou ter que pôr o J nesse caso. Tá? Então, a gente tem que observar a origem da palavra, só que a gente tem que ver que palavra que vai formar, para ver se vai dar certo aí a pronúncia, tá? Agora, ó, a dica para não errar é ler e escrever bastante, para aos poucos ir formando na memória um banco de palavras, ou seja, ir se acostumando com a forma de escrevê-las. Também é muito importante consultar um dicionário sempre que houver dúvida. É a dica que eu dei para vocês, tá, gente? Então, tá com dúvida? Olha no dicionário. Olhou no dicionário, você viu que a origem da palavra é com G ou é com J, você sabe que as outras, as palavras que vêm delas, né, também vai ser com G ou com J. A não ser que a pronúncia vá mudar aí, tá bom? Olha o exercício 4. Nós temos as palavras loja, colégio e laranja. A gente tem que completar se é com J ou com G. Então, ó, lojinha, tá? Vai continuar com J, porque veio da palavra loja. E lojista também continua com J, porque veio da palavra loja.
Agora, ó, colégio. Colegial, a gente vai escrever com G, porque veio da palavra colégio. Colegiado também escreve com G, tá bom? E laranja? Ó, laranjeira com J e laranjada também com J, que vieram de uma palavra escrita com J, tá bom? Exercício 5. Leia o poema a seguir. Viajar, perder países. Viajar, perder países. Ser outro constantemente. Por a alma não ter raízes. De ver somente. Não pertencer nem a mim. Ir em frente, ir a seguir. A ausência de ter um fim. E a ânsia de conseguir. Viajar, assim é viagem. Mas faço-o sem ter de meu. Mais que o sonho da passagem, o resto é só terra e céu. Então vamos ver, ó. Esse é um poema escrito por Fernando Pessoa. A gente percebe que é um pouco mais difícil, porque ele escreve poemas já com uma linguagem um pouco mais madura. Então vocês vão estudar bastante Fernando Pessoa quando estiverem lá no Fundamental 2. No 6º ano, 7º, 8º, 9º, lá no ensino médio. Vocês vão ver bastante sobre Fernando Pessoa, tá? Ó, que desejo o poeta manifesta em seu poema? Dá pra gente ver que o desejo dele é viajar. Ele deseja viajar. O poema todo ele fala sobre isso, tá? Então agora na letra B, se ele não estivesse falando apenas de uma viagem, mas usasse essa ideia para representar a própria vida, como ele gostaria de viver, né? Então, ele gostaria, assim, de ser outro constantemente, né? Ele não ia ser uma pessoa só, ele não ia ficar num lugar só, ele não ia ter raízes, né? Quando a gente fala, as minhas raízes estão aqui, é porque eu estou firme aqui, igual uma árvore, né? Mas ele não, se isso fosse a vida dele, se viajar fosse a vida dele, ele não ia pertencer nem a ele mesmo, né? Então, olha só, ele gostaria de viver como se cada dia fosse uma novidade e seguir sempre mudando, sem ficar parado. Ele não gostaria de ficar parado num lugar só. Ele quer sempre estar mudando, ó, ser outro constantemente, estar sempre de mudança. Tá bom? Exercício 6. Analise o verso destacado a seguir. Viajar, assim, é viagem. O verbo viajar é escrito com a letra... Vamos colocar a letra J aqui. Já o substantivo viagem é escrito com a letra G. Assim como são escritos em língua portuguesa todos os substantivos femininos terminados em agem. Aqui a regrinha, tá? Todos os substantivos femininos terminados em agem é escrito com G. Ok? Bom, na página 159, vocês têm a tarefa de vocês, que vocês vão ter que fazer no exercício 7. Complete as frases a seguir com os verbos indicados, conjugando-os. Então, ó, viajar. No início da viagem, o guia desejou, espero que vocês viajem bem. Esse viajem bem, vocês vão escrever com G ou com J, tá? Pensa aí, ó. Sujar. Tome cuidado para as crianças não sujem o ônibus escolar. Então, esse sujem vai ser com G ou com J. Festejar. Esperamos que todos festejem conosco o sucesso da viagem. Escrevam aí festejem e veja se vai ser com G ou com J. E planejar. Queremos que vocês planejem viajar conosco novamente. Veja se vai ser com G ou com J, tá bom? E no exercício 8, vocês têm que organizar essas sílabas e descrever os substantivos escritos com G. Apenas organizar as sílabas aí e escrever as palavras aqui na frente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida estarei à disposição aqui na plataforma ou na nossa aula ao vivo de logo mais, tá bom? Beijos e até a próxima.